Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula virtual, onde iremos aprender muito sobre história. E na nossa primeira aula, nós iremos estudar sobre os conceitos de história, sobre o que é história. Então, pessoal, para que serve estudar história? A importância da história. A história é muito importante para as nossas vidas, no nosso cotidiano, ensino básico, acadêmico e para outras profissões. A história serve para se entender o presente, o momento atual em que vivemos. Isso porque, a partir do estudo da história, nós entendemos valores da humanidade. Com ela, o historiador constrói e divulga conceitos e ideologias, assim como promove também uma melhora na vida das pessoas e também desenvolve as sociedades. É isso mesmo, pessoal. A história auxilia no desenvolvimento das sociedades, além de promover também o entendimento sobre economia, política, mundo financeiro e nos proporciona uma vasta gama de conhecimento sobre diversas áreas. Precisamos também, pessoal, constantemente estudar história. Isso porque, eu vou dar um exemplo a vocês. Eu fiz uma pós-graduação em administração e acredite, na grade curricular dessa pós-graduação em administração tinha um conteúdo para estudar sobre a história do governo de Getúlio Vargas, sobre a história do Brasil em geral, sobre o período de redemocratização, que é muito importante para o país, para o Brasil. E assim, pessoal, nós vamos percebendo o quanto é importante o estudo da história. Isso porque a disciplina abrange e propicia muito conhecimento. Assim, vamos em busca de mais aprendizagem. Ou seja, a história nunca para, sempre está se renovando, pessoal. Então vamos iniciar o conceito sobre história, sobre o que é história. É a narração ordenada e escrita dos acontecimentos e atividades humanas ocorridas no passado. O ramo da ciência que se ocupa de registrar cronologicamente, apreciar e explicar os fatos do passado, da humanidade em geral, e das diversas nações, países e localidades em particular. Os fatos do passado da humanidade são registrados cronologicamente. Ou seja, pessoal, tudo que acontece de importante no mundo e, por exemplo, no país em que você vive, é registrado na história e estudado posteriormente, no presente e posteriormente, de acordo com o que está presente nas fontes históricas que nós iremos ver adiante. O que é história? Outro conceito sobre história. A história é a área do conhecimento que usa o passado como campo de estudo com o intuito de compreender o presente. Muitos definem a história como o estudo do homem no tempo, já que o ser humano é o foco principal da história. O profissional responsável pela construção e produção desse conhecimento é chamado de historiador. Ou seja, pessoal, o historiador é muito importante na construção da história. Fontes históricas. O historiador usa fontes históricas que são vestígios deixados pelos homens e mulheres na Terra. Tudo que foi produzido ou tem interação com o ser humano pode ser considerado uma fonte de estudo para a história. Podemos classificar algumas fontes históricas, ou seja, são vários tipos de fontes históricas, como por exemplo, as fontes orais, fontes escritas, fontes iconográficas ou visuais, fontes da cultura material e fontes arquitetônicas. Vamos ver os exemplos de fontes orais? CDs, MP3, DVDs, relatos e depoimentos de pessoas sobre determinado acontecimento. Ou seja, pessoal, quando tem um importante
acontecimento em uma região do mundo ou de um país. Então são feitas as entrevistas. Uma entrevista serve como fonte oral. Oral é tudo aquilo que você fala de importante, ok? Para uma nação que tem repercussão numa nação ou no mundo. Fontes escritas. Vamos ver exemplos de fontes escritas. Documentos escritos que registram um acontecimento do passado, certo? As fontes escritas ou bibliográficas. Vou dar um exemplo. Um livro didático é um exemplo de fonte escrita, certo? Vamos para as fontes iconográficas ou visuais. Imagens que registrem o passado, como fotos, pinturas, cartões postais e etc. Então, iconográficos vêm de imagens. Fontes da cultura material são os objetos usados no passado. São as fontes de cultura material. Fontes arquitetônicas, exemplos, casas, monumentos e outras edificações, como as pirâmides do Egito. É um exemplo de fonte arquitetônica, certo? Fontes e fatos. Além das fontes históricas, os historiadores também fazem o uso dos fatos históricos, que são acontecimentos que marcam uma sociedade. Eu vou dar um exemplo a vocês de um fato histórico. A queda do Muro de Berlim, que antecedeu ou foi no momento da derrocada do socialismo. Então é um fato histórico importante, que foi importante não só para a Alemanha, certo? Como também para a história mundial, porque repercutiu no mundo inteiro. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho do historiador não consiste em apenas narrar os fatos, mas sim de interpretar e relacionar as várias fontes e fatos históricos. Por isso, é muito comum dizer que não se há uma única verdade na história, e sim várias. Ou seja, pessoal, na história, ninguém é dono do saber, certo? Nós temos que ter a humildade para reconhecer que sempre estamos aprendendo. A história tem várias vertentes, ou seja, não tem uma só verdade. A gente tem que observar as várias linhas de pensamento, ok? Sobre fonte histórica ainda. A fonte histórica ou documento histórico. A fonte histórica ou documento histórico é um material utilizado pelos historiadores para estudar outras épocas. Ou seja, a história é utilizada também por diversos segmentos, certo? E diversos historiadores para ter como referência o seu estudo. A história é muito usada por todas as áreas. Por isso que é importante estudarmos história. Através dos documentos históricos, os historiadores reúnem provas que comprovam suas teorias sobre determinada época humana ou sobre uma sociedade específica. Ou seja, pessoal, a história precisa de fontes históricas para ser provada. Ou seja, o historiador ele reúne o máximo de provas para comprovar um certo acontecimento ou um fato histórico que aconteceu há milhares de anos ou até numa época mais recente. Ou seja, o historiador ele funciona como investigador. Ele vai investigar, colher provas, colher documentos para comprovar o que ele está falando, o que ele está escrevendo, entendeu? Uma nova visão sobre a história, uma nova visão da história. Além de perceber que qualquer registro ou testemunho do passado pode servir ao historiador como fonte histórica, essa nova corrente de pensamento sobre a história percebeu também que outros atores sociais possuem importância histórica e não apenas os grandes personagens, certo? Assim, os pequenos atores sociais são resgatados e começam a ser objeto de estudo da história. Ou seja, pessoal,
Na história, a gente não só vai estudar os fatos muito relevantes para o país, para o mundo, certo? A história mundial, mas também faz parte da história as pessoas também, o conjunto que participou de todo esse ato importante da história. Vamos fazer uma revisão novamente sobre fontes históricas. Existem vários tipos de fontes históricas. Documentos escritos como certidões, cartas, testamentos, livros, jornais, revistas, entre outros, como também os livros didáticos que temos nas escolas, ok? Relatos orais, que são entrevistas ou lendas, contadas por pessoas que viveram em uma determinada época, quando aconteceu o fato histórico. Fontes materiais, exemplos, pedras, cerâmicas, objetos, entre outras fontes materiais. Fontes audiovisuais e sonoras. Fontes audiovisuais e sonoras. Exemplos são cinema, televisão, DVDs, CDs e etc. Em que você vê e escuta sobre determinada história. Como, por exemplo, os documentários que nós de vez em quando assistimos na TV, seriados, são exemplos de fontes audiovisuais e sonoras. E exemplo de fontes visuais são as imagens, pinturas, fotografias, anúncios de publicidades, entre outros. As fontes visuais também são chamadas de fontes iconográficas. Sobre as fontes históricas ainda. Para investigar o passado, o historiador recolhe, de acordo com a finalidade de sua pesquisa, as fontes que irá analisar e as opiniões que pretende discutir, como se fosse detetive. É um trabalho de detetive, pessoal, trabalho do historiador. Ele estuda e recolhe todas as provas para poder comprovar aquilo que ele está falando, para ter embasamento, para estar fundamentado. O historiador analisa o acontecimento com base em fontes históricas. As fontes históricas são as provas. Assim, ele aceita ou recusa interpretações já existentes. Colhe depoimentos e chega a uma certa conclusão. Temos aqui, pessoal, um importante personagem da história, que é considerado o pai da história. Muitos dizem que Heródoto foi quem criou a ciência que hoje chamamos de história. Heródoto é considerado o pai da história. No início, se propôs a escrever os vestígios das ações praticadas pelos homens. Prática de Heródoto, narração cronológica referente a uma realidade concreta. Antes de Heródoto, os homens buscavam a contar o passado por meio de explicações mágicas e religiosas da realidade, sem se deter a uma sequência linear, ou seja, era um mito. Heródoto, ele basicamente tornou a história uma ciência, ou seja, através de comprovações das famosas fontes históricas. E temos aqui um objeto muito importante que simboliza a história, que é chamado da ampulheta. A ampulheta simboliza a contínua passagem do tempo, o seu fluxo inexorável e a transitoriedade da vida humana, que culmina sempre, inevitavelmente, com a morte. Por outro lado, a ampulheta significa também uma possibilidade de inversão do tempo, retornando assim às suas origens. Ou seja, esse símbolo, pessoal, esse símbolo da história, ele também simboliza principalmente a passagem do tempo. E tempo está muito relacionado à história, que tanto gostamos e estudamos e precisamos. Então, pessoal, com o passar do tempo, dos anos, vocês irão percebendo que a história cada vez mais se torna importante e está em contínuo uso, certo? A história nunca vai deixar de ser utilizada, porque é importante para a formação
das sociedades, formação da economia de um certo país, e estudiosos constantemente estão recorrendo ao estudo da história para ter êxito, ou seja, sucesso em seus determinados segmentos. Então, pessoal, espero que vocês assimilem, certo, bastante o que foi mencionado hoje, na aula de hoje, e que tenhamos uma nova oportunidade com fé em Deus. Então, até a próxima aula, pessoal.